corre lá na tua lista e manda para mais gente, né? E então, Dani, eu queria que tu pudesse estar compartilhando primeiro, assim, já que a palavra foi dada para ti inicialmente a respeito de Maria Isabel. Tá. Então, há 2 anos atrás, a Sheila passou pelo primeiro aborto. Eu já tinha passado também por um aborto. E quando aconteceu isso com ela, eu senti no meu coração que eu tinha que visitá-la, né? Eu não conhecia ninguém naquele tempo, acho que foi 2000 e... Enfim, sou ruim em cálculo, 2 anos atrás. E eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso acolher ela. Eu não sabia como isso ia acontecer, mas eu disse, eu preciso levar algo para ela, preciso compartilhar as coisas que eu vivi e eu preciso ser um apoio para ela, né? E quando eu fui visitar ela ainda não tinha feito todo o processo, né, de ter, né, o embrião. E eu levei a palavra de Lucas 1,15, que fala a história de Maria e de Isabel. E eu acho que precisava de uma live só para contar, né, sobre o significado desse projeto, né? Mas o que eu queria deixar para vocês é que eram duas mulheres que caminhavam juntas, onde não havia rivalidade, não havia competição. Uma estava conectada com a outra, né? Uma estava ligada no propósito da outra e elas valorizavam aquilo que elas carregavam dentro delas, né? Ali, Isabel, ela passou por um momento de esterilidade e Maria, com a sua pureza, ela trouxe um profeta, né? Ambas tinham um ministério, tinham um chamado, e elas trouxeram ao mundo duas crianças que tinham um propósito na Terra. E quando eu levei essa palavra para Sheila, eu disse para ela assim, Sheila, não entendi muito bem, não sei, mas isso está no meu coração para compartilhar contigo. Deus tem um propósito na nossa vida, né? E a gente não entende hoje, mas mais para frente a gente vai entender. Não estou dizendo que só quem passa por isso que tem filhos com um propósito. Todos os filhos têm um propósito, todas as pessoas têm um propósito aqui na Terra, né? Assim como eu, como a Sheila, como qualquer pessoa que está ouvindo aí. Então, eu quis trazer para ela a importância da gente não só decidir ter um filho, né? Planejar, fazer os exames e tudo, mas entender a motivação que há por trás, entender que há um propósito em tudo isso, né? E foi assim que a gente se conheceu, né? E depois a gente foi vivendo outras histórias junto, depois a gente engravidou pela segunda vez, juntas, né? E aí eu perdi, enfim, eu não lembro quem perdeu primeiro, enfim. E aí a gente passou o segundo luto bem juntas, assim, né? E aí a gente quer compartilhar com vocês, assim, como é que foi esse luto, né? Como é que a gente... como é que nós fomos acolhidas, o que funcionou, o que não funcionou, o que acontece a partir daquele momento que a gente recebe aquele diagnóstico ruim e como é que a gente agiu a partir daquilo, né? Então, nós somos mulheres mães que precisamos impactar com a nossa história de vida, né? E a gente tem no nosso coração de que há um propósito nisso, né? Há um propósito, nós como mulheres que carregamos a vida dentro de nós, a gente tem um propósito. E essa criança que hoje eu ainda não tenho nos meus braços, né? Mas ela tem um propósito que está no coração de Deus, né? E a gente tem buscado juntas descobrir, né? Os porquês, enfim, nós temos algumas respostas, outras não, mas a gente vai compartilhar com vocês. Certo. Dani, como é que faz aqui para compartilhar o tema? O pessoal está pedindo para a gente compartilhar. Tu consegue compartilhar aí? Então, né, a nossa história, ela é muito semelhante, né? Eu passei por 2 abortos, a Dani também. Neste momento, eu já tenho a Maria Flor, a Dani está nesse processo, né, esperando, na espera daquilo que o Senhor vai fazer. E, bom, então, para a gente começar, tá?
o que desse luto todo, assim, eu entendo como o mais pesado? Foi o momento já na chegada no hospital. E as pessoas não entendem isso, né? Porque a tendência é pensar que, como é uma perda muito precoce, seja ela uma perda gestacional, seja ela uma perda de um embrião, que foi o nosso caso, era algo muito recente, se pensa que, bom, já tá tudo certo, né? A pessoa vai lá, ela faz uma cureta, ela faz um procedimento, ou ela decide expelir em casa e vai estar tudo bem, não vai ter problema nenhum, vida que segue. E eu tinha esse pensamento até isso acontecer comigo. E a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, né? Então eu lembro que logo que eu engravidei, eu saí contando para todo mundo, acreditando que, não, comigo as coisas não vão acontecer. E não deu muito tempo, veio a perda, né? E eu fiquei sabendo, enfim, existe um processo até nós, de quando é muito recente, né, a gravidez, de quando existe a possibilidade de ter um aborto, até se configurar enquanto o aborto, tem que esperar alguns dias. Esses dias são o pior tempo da nossa vida de espera. Mas quando a gente chega no hospital, seja para fazer o procedimento, ou seja, no primeiro aborto, no meu caso, eu decidi por esperar viver esse processo em casa, eu tive que, de qualquer maneira, ir para o hospital, porque, enfim, eu passei por uma hemorragia, e quando eu cheguei lá, nós nos deparamos com profissionais que não estão tão preparados quanto nós desejávamos que estivessem, quanto nós precisamos que eles estejam, na verdade. E isso é muito difícil, porque o mesmo quarto que tu fica com... Existem outras mulheres que estão dando à luz, e à luz a um bebê que tá vivo, e tu tá lá saindo com os pedaços, literalmente. E isso é muito difícil. Infelizmente, tanto na rede pública quanto na rede privada, nós ainda não temos um sistema que dê conta disso e que possa nos acolher nesse momento. Porque, inclusive, na Europa, é considerado gestação em vários países da Europa a partir só do 3º mês. Porque até o 3º mês é muito comum. E sim, ele é comum, mas ele não pode ser naturalizado. Porque uma coisa eu aprendi com a Daya, que é minha terapeuta, que está aí, me ajudou nesses 2 anos, é que esse bebê que nós geramos, por mais que nós carregamos por pouco tempo, ou só por 9 meses, ou só por 3 meses, ou só por algumas semanas, ele é um bebê que nós carregamos no nosso interior desde criança, desde aquela boneca que nós pegávamos e brincávamos de amamentar. É um bebê que ele já estava na nossa imaginação e no nosso interior desde muito cedo. E quando isso se configura como uma gravidez, só vem se confirmar aquilo que nós nos preparamos por muito tempo. E por isso, ele é um luto que, por mais que ele seja muito invisível para as pessoas, ele é real e ele é doloroso, porque é um projeto de vida que se interrompe. Não sei, Dani, tu quer falar alguma coisa nesse sentido, se a gente vai tocando? Eu acho que tanto no primeiro aborto como no segundo, eu vi nitidamente esse despreparo da equipe, né? Quando no primeiro eu fui colocada no mesmo lugar onde outra mulher estava ganhando um filho do meu lado, né? Então, a família, o meu marido, esperando na recepção, onde os bebês iam chegando, e inclusive o Fernando sempre teve um sonho de ter uma menina que chamava Maria Fernanda, e eu lembro que ele estava na maternidade, e estava ele e mais a Lu acompanhando ele, e esse bebê que chegou lá se chamava Maria Fernanda. E aí, então a gente estava ali, era no mesmo ambiente onde havia vida, a gente estava carregando e esperando todo aquele processo de expelir, né? E no segundo também, tanto eu como tu, Sheila, a gente passou pelo aquele processo de levar o nosso embrião para num pote, onde ia fazer um processo de análise genética. Então, esse pote que é guardado na geladeira, esse pote que vai para casa, inclusive, né? Vai para casa porque é feriado, né? Que no meu caso foi o marido que foi no hospital pegar esse embrião
Então, é um despreparo muito grande da equipe. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque é uma coisa que é um luto invisível, porque não tem um caixão, assim, você não faz Não um tem um enterro, corpo. mas tu tem que se despedir daquele sangue, aquela coisa que são milímetros dentro de um pote, né? E os seus sonhos estão ali, as suas expectativas estão ali. Então, eu acho que há um despreparo gigantesco, assim, né? E a gente acaba ficando traumatizada por conta da frieza, né? A frieza do médico que diz: você vai ter, você está passando por um processo de aborto, você vai ter que aguardar. Então há um despreparo e uma frieza muito grande dessa equipe médica. E eu acho, né, Dani, que tem uma coisa que é também. Eu acredito que os médicos não façam isso por mal. Eu tenho um carinho imenso por todas as médicas que cuidaram de mim nesse processo todo. Mas, infelizmente, acaba se naturalizando algo. Mas se esquece, se nós olharmos do ponto de vista humano, né, do ponto de vista fisiológico, pode ser que não, realmente não era um bebê, porque ele, no meu caso, eu nem sabia se ainda tinha, se havia batido em algum momento aquele coraçãozinho. Mas existe, como tu falou, todo um sonho, toda uma expectativa, e que ela se perde e literalmente ela vai pelo ralo. E eu lembro que no meu primeiro processo, eu olhava tudo aquilo no ralo e eu dizia assim, são sonhos, não é só uma vida indo pelo ralo, né, que eu havia projetado, mas são sonhos, são expectativas, porque quando quem é mãe sabe, quem é tentante sabe, quando a gente gera um sonho de ser mãe, ou quando a gente começa a gerar uma vida dentro de nós, a gente gera muitas expectativas. Para além do nome, do que vai ser, como vai ser, o que eu vou ensinar. Então, são muitas coisas que se perdem num ralo, literalmente, né? Ou num procedimento, tu entra num bloco cirúrgico com o teu útero cheio e tu sai de lá vazia. E eu lembro que eu dizia também em terapia que eu me sentia vazia. E eu lembro que a minha terapeuta me olhou e disse assim, sim, porque hoje tu tem um útero vazio, literalmente tu estás vazia. Porque só quem carrega uma vida sabe o quanto isso é complexo. E no momento que tu te sente, parece que é arrancado um pedaço de ti. E eu entendo que os médicos eles não façam por mal, porque do ponto de vista da medicina e realmente fisiológico não tem nada ali que se identifique com o ser humano, né? Com nós, com o nosso formato depois de nascidos. Mas, do ponto de vista emocional, aquele bebê já existia muito antes dele chegar no nosso ventre, né? Então, eu acho que esse é um primeiro tabu que precisa ser quebrado. Eu acho que a gente precisa, assim como hoje tem se humanizado muito mais o parto, o aborto, ele precisa ser humanizado, a perda gestacional, ela precisa ser humanizada. Tem uma coisa que eu fico impressionada, que nós temos direito apenas num aborto a 15 dias de licença. E se o bebê ele não nasceu, até onde eu sei, se ele não nasceu com vida, também é menos tempo. É diferente se o bebê nasce e morre, que aí tu tem todo o direito de todo o período de licença maternidade. Isso é muito duro, porque é como se dissesse, esse é o tempo que tu tem para chorar e o teu luto tem começo, meio e fim. Só que quem disse que para uma mãe perder um filho tem começo, meio e fim? Então, isso é muito complicado. E, além disso, tem uma coisa também que eu acho que está muito linkado a isso, que, ok, uma coisa é tu sair do hospital, tu passou por esse processo, tu saiu do hospital, e as pessoas pensam, vida que segue. E eu preciso dizer, gente, vida não segue. E um dia eu escrevi no meu Face, vida segue, só se for pra ti, porque pra mim parou em um momento. E eu preciso parar e dar conta de todos esses sentimentos que estão envolvidos ali. Eu lembro que quando eu passei por esse processo, eu ouvi muitas coisas, e não é por mal, as pessoas tentam nos ajudar, mas é exatamente porque não é falado sobre isso que as pessoas acabam falando na tentativa de acolher, elas acabam maltratando quem está uma mãe lutada.
porque palavras Só de uma como. questão, Sheila. As nossas falas não é para causar peso a ninguém, né? A gente não quer trazer acusação para ninguém que possa ter feito um comentário. Eu acho que só quem vive a experiência sabe o quanto um comentário que é tão simples possa doer, né? E é isso que a gente quer compartilhar aqui, né? Não é para você sair, nossa, eu já falei isso para uma mulher nessa situação. Não, calma, né? Eu acho que a gente está trazendo É dar visibilidade a conhecimento. isso, né? É chamar atenção para que a gente possa pensar de uma outra maneira. É dar uma possibilidade de se enxergar de uma outra forma. Porque se a gente não falar sobre isso, nunca vai ser falado. E se não for falado, as coisas vão continuar desse jeito, né? Então, eu acho que é trazer a consciência. Isso que é importante. Eu e a Dani, a gente trocava muito, né, Dani? As coisas que a gente ouvia, assim. Que eram coisas muito semelhantes e que a gente entende que muitas vezes era repleta de carinho, mas que no nosso coração caía como algo muito doloroso, porque havia uma ferida aberta. Então, assim, como ainda bem que não nasceu, já pensou se tivesse nascido, a dor teria sido pior quando é um aborto, por exemplo. Isso é muito doloroso. Ter nova, ainda vai ter muitos filhos, ok, mas naquele momento tudo que eu queria era aquele, não era nenhum outro, era aquele. Aqui a Kátia está nos perguntando, o que vocês gostariam de ter escutado? Não sei se tu quer responder isso, Dani. Então, eu acho que depende também muito da pessoa, né? Eu acho que eu sou uma pessoa mais quieta, né? A gente ia falar sobre isso. E a Sheila é um pouco mais comunicativa. Em alguns momentos eu via que o que me fazia melhor era ter alguém do meu lado, era me dar um abraço, tomar um chimarrão comigo, é o acolhimento. Às vezes a gente não precisa, não há palavras, né, para dizer. Às vezes é só ouvir, é ter esse espaço para que a gente possa falar. E a empatia muitas vezes dura um dia, dura algumas horas, mas é falar no segundo dia, é falar no terceiro dia e ser ouvida, né? Ser acolhida. E não, muitas vezes eu ouvi algumas frases, como essas que tu me trouxe, Sheila, que eu me bloqueava, né? Bom, eu sou realmente nova, então não preciso, tô dando muita importância a algo, né? Deus sabe todas as coisas. Então, por que eu vou estar chorando ou vou estar falando essas coisas, né? Então, acho que é ouvir, né? É o colinho que a Juliana me deu quando eu perdi o segundo. O acolhimento que eu tive ali no pano de saco com o que era o grupo da nossa célula. Então, caiu meu fone. É esse tipo de acolhimento, né? Espera que o meu fone caiu embaixo da poltrona. Vou ler aqui alguns comentários. Uma coisa que me marcou muito foi quando a Sheila esclareceu o sentimento de não querer ser consolada. Aí tudo fez sentido. Sim, nós vamos falar sobre isso também. Guarda essa aí que a gente já vai falar sobre isso mais pra frente. E eu acho que também, pior é falar, você vai engravidar novamente. Verdade. Essa é o Cauê Castro. Verdade, isso é muito... Problema. É melhor ter sido assim, né? Tinha algum problema esse embrião, então, né, você perdeu, você logo vai ter um outro, né? Eu queria ouvir algo que, gente, isso... Nunca falem, nem que vocês não soubessem, não falem isso, não falem. Imagina se viesse com algum problema, é melhor, então, que já tenha ido assim. Isso é horrível de se ouvir, né? Porque quem diz que mesmo que tivesse todos os problemas do mundo, sempre o desejo dos pais é estar com os filhos, né? E eu acho que tem uma coisa, né, que nós não... sim, sou a esposa do Cauê, não tenho isso, eu sou... sim, a Nair, muito bom te ter aqui, Nair. Nair tá passando por um processo desses, alguns de nós conhecem um pouquinho da história da Nair através da Torre de Oração. Seja bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe, que isso possa te servir de consolo também, porque quando eu passei por tudo isso, eu e a Dani, a gente queria muito ter um tempo assim,
ter algo que nos acolhesse dessa maneira e nós não encontramos. Então, que tu se sinta acolhida e abraçada por nós. Então, eu acho que são muitas coisas que são faladas, mas o que é mais importante a gente pensar é, se eu não sei o que falar, eu não sei como chegar nessa pessoa, eu preciso oferecer minha presença. E tem uma coisa que a Dani falou que é muito importante, que é, as pessoas até elas nos escutam, mas elas escutam 1, 2 vezes e tá, né, Deus chega. Porque, a pessoa não precisa dizer, a gente percebe. Só que tudo que nesse momento, às vezes, a gente precisa é poder falar. Falar e falar de novo, e falar outra vez, e mais uma. Porque quando nós temos algumas psicólogas aí, a gente tem a Lu aí, a Dani, a Daia, e elas vão confirmar, podem, né, confirmar isso que eu vou dizer. É quando nós falamos que nós elaboramos as coisas que estão acontecendo. Então, eu lembro que eu busquei terapia porque eu estava há 1 mês e assim, eu me cobrava, eu já preciso sair desse luto, chega, eu quero me levantar e voltar a viver, só que era uma dor que me puxava para trás. Então, e eu já havia percebido que eu não podia mais ficar literalmente enchendo o ouvido das pessoas, então eu precisava buscar alguém para me ouvir. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu disse quando eu cheguei no consultório foi, eu vim aqui porque eu quero falar. Eu quero falar. Não que eu não tenha tido essa escuta, mas a gente, pela sociedade, reprimir tanto essa dor e também pensando no âmbito de igreja, muitas vezes a gente não quer expor a nossa dor porque nós estamos à frente de uma liderança, porque nós estamos à frente de algum trabalho. A gente acaba fazendo o quê? Reprimindo. E aí a gente não quer mais comunicar isso para as pessoas. Então, a gente bota um sorriso no rosto, diz que tá tudo bem, mas na verdade existe ainda uma necessidade de falar. Então, a escuta, ela sempre vai ser uma das melhores opções. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que te falar, e ser realista. Olha, eu não faço ideia do que tu tá sentindo, mas eu tô aqui para te ouvir. E eu quero te ouvir, e querer verdadeiramente ouvir, porque a gente sente essa escuta, né? Eu não sei quanto a gente está de tempo aí, porque eu não vi a hora que a gente entrou exatamente. Mas a gente também entrou, eu acho que nós entramos, eu entrei de novo 10 minutos depois, né? Acho que sim. Então, tá, temos um tempinho ainda. Mas eu acho importante ter esse espaço, né? E muitas vezes o meu processo é diferente do processo da Sheila, vai depender da pessoa, né? Da vontade que a pessoa também tem de se abrir. Muitas vezes ela vai querer, não vai querer mexer naquela dor. Então, a gente tem que também respeitar, né, o tempo de cada uma. Então, e esse processo, ele pode levar, enfim, pode ser um processo rápido, como pode ser um processo longo, né? Então, a gente precisa também respeitar a individualidade de cada um, né? E entender que não tem, muitas vezes a gente quer um fim, a gente quer pôr um fim nesse processo, né? E eu sou muito racional e eu digo assim, tá, qual processo eu tô, o que eu preciso fazer para que essa página vire? Mas muitas vezes a gente precisa aquietar o nosso coração e esperar, né? Esperar que essa cura venha. Tô lendo algumas perguntas aqui. Veio uma pergunta, como é que ficou a nossa relação com nossos maridos? Foi uma coisa que até eu e a Dani debatemos. A gente não vai conseguir trazer tudo nessa live, por isso essa é a primeira de muitas, eu imagino. Mas no meu casamento, meu marido sofreu muito calado. Então, teve um determinado momento onde eu estava muito deprimida, que ele recorreu à minha própria terapeuta pedindo ajuda, porque ele já não sabia mais. Porque ele era uma das poucas pessoas que eu falava bastante sobre, mesmo depois de muito tempo. E chegou um momento que eu sou uma pessoa muito obstinada e eu estava muito certa de que eu queria e precisava engravidar. E isso acabou trazendo um peso pro casamento, porque eu vivia em torno disso, assim. E então foi onde ele buscou também, a gente buscou ajuda juntos na terapia. E foi onde a gente teve muitos diálogos, mas sim, causa um desgaste, porque os homens, eles vivem de uma maneira diferente. Então, o Juliano, ele foi manifestar, ele viveu todo o processo comigo muito inteiro. E ele foi manifestar qualquer sentimento, assim, de perda, quando eu já estava bem. Daí ele desabou. Porque eu acho que é isso, né? Ele aliviou a carga, bom, agora ela tá bem, eu preciso de um tempo pra mim.
Eu acho que o homem, ele sofre tanto quanto a mulher, né? E se não existe um espaço para essa mulher viver esse luto, imagina para o homem, né? Que não, ele continua trabalhando, não há um acolhimento. Acho que o acolhimento de um homem, de homem para homem, é totalmente diferente do acolhimento de uma mulher. O homem não se abre com tanta facilidade, mas ele sofre igual, né? Ele sofre e não é só. E ele sofre de ver nós sofrendo, né? De ver a nossa dor, todo aquele processo de levar para o hospital, enfim, os diagnósticos que é pós o aborto, né? As investigações. Então, aquela possibilidade de tu não ter um filho, né? De tu não conseguir ter, esse casal não ser compatível. Então, eu e Fernanda, a gente lidou de uma forma muito tranquila, assim, nós somos muito unidos, assim, muito conectados. Então, mas há sim uma dor, né? A gente fala diretamente aqui para a mulher, mas os homens também precisam ser acolhidos, né? E vem o sentimento também de fracasso, muitas vezes, né? De impotência diante da situação, porque o que eu vou fazer? Aconteceu, eles nos vêm chorando, eles nos vêm sentindo, e não tem muito o que ser feito naquele momento, e eles não sabem muitas vezes como lidar, então, e como a Dani falou, a maneira do homem geralmente processar é diferente da mulher, então a mulher fala mais, o homem fala menos, e aí entra um conflito interno, né? Porque eles não sabem muito bem o que está passando também na nossa cabeça, e por mais que a gente fale algumas coisas, é um processo muito individual, mesmo que ele seja do casal, ele é individual, porque a mulher encara de uma maneira e o homem encara de outra. A pastora agora há pouco falou a respeito de que é um processo muito individual, com certeza, concordo plenamente. Então, eu acho que algo também que é muito difícil é a espera, né, gurias? Eu vivi 2 abortos de diferentes formas. Os 2 foram muito diferentes. Eu decidi, porque eu não sabia como seria, eu decidi esperar vir em casa. Então, eu me preparei. Só vou ler um comentário assim, sim, porque nós carregamos o bebê e ele só se conecta com o bebê após o nascimento, é verdade. Quando ele sofre muito mais por ver nós sofrendo, né, do que pelo bebê, porque este bebê, como eu falei lá no início, é o nosso bebê do nosso imaginário que a gente traz para a realidade desde a nossa infância. Mas voltando aqui para o ponto que eu ia trazer, já me perdi aqui. Eu no primeiro aborto eu decidi esperar por vir naturalmente em casa. E aí tem o ponto positivo e o ponto negativo. O ponto positivo é que tu tem tempo para se despedir, que tu vai te preparando para viver aquele luto. Eu fiz todo um processo de me preparar, de preparar meu coração, e ainda assim foi difícil. Mas tem a parte difícil, que é a dor, e a dor de verdadeiramente física, né? De tu sentir algo indo embora. E tu não pode fazer nada, tu não tem como controlar, tu não tem como segurar, está indo embora. E o segundo, eu decidi ir até o hospital quando eu soube e fazer o procedimento. Mas também aí é uma outra dor, porque tu é anestesiada, tu entra com uma vida, por mais que essa vida ela não tenha mais vida, né? Não tenha mais batimento, não tenha mais coração, mas tu entra com um serzinho dentro de ti e tu sai de mãos e braços vazios, isso também, e ventre vazio, isso também é um outro processo e é difícil. Então, eu acho que o inesperado, a gente não ter tempo dessa despedida, ele torna o luto ainda mais difícil, mais dolorido, porque tu não tem um processo para ir aos poucos se desligando daquele bebê. E eu lembro que eu tive que fazer esse processo porque já havia passado muitos dias e o meu corpo não expelia, porque ao mesmo tempo que eu queria, vai embora de uma vez, porque eu não quero mais ficar com isso dentro de mim, imaginar um embrião ou um bebê morto dentro da gente é muito difícil, mas ao mesmo tempo eu não queria que fosse embora, eu queria que ficasse, porque eu sabia que não teria mais, né? Que eu ficaria na ausência. Eu acho bem importante esse momento de despedida. Eu não tive isso no primeiro, né? Eu simplesmente fui lá, tirei e eu quis fechar a caixa e não mexer mais nela, né? Nesse segundo, eu agi de uma forma diferente, né? Também fui orientada
pela minha terapeuta, fazer dessa forma. A abrir a caixa quando tiver com saudades, olhar as roupas, ter contato com a minha dor, né? No segundo também eu passei por esse processo de 15 dias para esperar fazer a nova eco, depois mais 10 dias para esperar para fazer a retirada. Então, nesse processo que é doloroso, mas eu acredito que ele seja importante porque eu consegui fazer a minha despedida, né? Eu consegui ir entregando aquela dor, né? E eu não, na segunda vez, eu realmente digo, não, vou mexer, vou enfrentar a dor e não vou fazer como eu fiz no primeiro, né? E isso é muito importante, né? Começar a fazer essa despedida, né? A Anaí está dizendo, eu passei pelo processo de despedida 2 semanas antes da minha filha morrer. E é um momento muito difícil, né, gente? Eu não tenho... eu tenho ideia que seja muito difícil, porque no caso da Anaí, o bebê dela já tinha quase 6 meses de gestação, então já tem ainda um vínculo maior, porque aí tu tem que viver o parto mesmo, a dor de parto. Mas essa despedida, ela realmente é importante para dar sentido, né? Para dar significado, para, de alguma maneira, tornar aquilo concreto. Porque ele fica muito no subjetivo, ele fica muito em algo que a gente não toca, que a gente não vê. Porque ele ainda é um bebê muito pequeno, né? Outra coisa que eu gostaria é que o nível da tua dor vai ser o nível do amor que tu tinha por aquele embrião, né? Não depende do tamanho dele, se ele tinha 1 milímetro, 2, se ele estava num processo de 6 meses, se tu perdeu teu filho com 5 anos. Não importa a intensidade do amor que tu tem, com que tu sonhou, as expectativas que tu criou, né, nesse projeto, a dor ela vai ser proporcional ao teu amor e à tua entrega. Então, acho que por isso que a gente sofreu também bastante, porque a gente amava, a gente desejava muito, né? Passar por esse processo, a gente desejava ter um filho. Então, a gente não pode comparar o luto da mulher, dependendo da idade, do tempo de gestação. A gente tem que respeitar também aquelas que estavam ali com 1, 2 semanas, ela vai ter uma dor, né? E vai ser proporcional ao amor que ela tinha e o desejo que ela tinha, né? De ser mãe. Exatamente. Eu tô com medo de não dar tempo de falar tudo, então eu vou tocar um pouquinho aqui. Eu queria dizer uma coisa para vocês, que viver o luto, ele é uma possibilidade da vida. Por quê? Porque quando a gente se permite viver o luto, a gente entende que precisa ir para a caverna, que precisa chorar o que tiver que ser chorado, a gente se coloca num lugar onde, bom, eu entendo que ele se foi e eu preciso, então, fazer essa entrega, me despedir de alguma maneira e, aos poucos, poder pensar num próximo passo, em uma próxima vida. Então, viver o luto, ele é fundamental para que nós possamos oferecer uma possibilidade à vida. Estão dizendo, gurias, tem que ter mais lives sobre esse assunto. É verdade. Foi a Ana que falou isso, eu acho. Faremos, Ana, faremos, certamente. Essa está sendo a primeira. Tem uma outra pessoa que está dizendo que o peito estava cheio de leite. Então, nós sabemos, gente, que tem muitas mulheres que perdem o bebê no parto ou perdem o bebê quando já tem essa produção de leite, e isso é muito difícil. E assim, mesmo que seja muito difícil, eu preciso dizer isso. Por que a sociedade muitas vezes ignora? Quando é o aborto é porque é muito recente, então não se valoriza tanto, e porque por muito tempo na história foi entendido que a perda de bebês prematuros, uma perda precoce, ela era natural. Mas quando a gestação ela já é mais para o final, ou quando é o caso de um natimorto, por que acontece isso? Por que a sociedade continua dando, parece que, pouco tempo e bota panos quentes? Porque não se sabe lidar com essa dor. E é uma dor tão grande, tão avassaladora, que é melhor se ignorar do que tratar essa dor. Então, se trata de uma maneira muito prática. Bom, tu tem que fazer isso, tu toma isso para secar teu leite, tu vai para casa, tu faz terapia e tá tudo certo.
Só que não tá tudo certo, porque toda mulher que já passou por uma maternidade, seja ela muito pouco tempo, ou seja ela durante toda uma gestação, ou seja ela tu teve teu filho, tu tem um filho, sabe que a maternidade, ela nos transforma por inteiro. Então não tem como passar por esse processo da maternidade, de gerar uma vida e dizer que as coisas vão voltar ao normal. Eu preciso dizer que elas nunca mais voltam a ser a mesma coisa. E quando as pessoas dizem, quantos filhos tu tem? Bom, eu tenho uma filha, mas eu tive 2 filhos que eu perdi 2 processos, porque na carteirinha de gestante não vai a primeira gestação. Dizia que eu tinha tido 3 gestações. Então, isso precisa ser considerado. E a nossa tentativa aqui é buscar dar visibilidade para a dor dessas mulheres, para que nós, enquanto sociedade, possamos auxiliar de alguma maneira e acolher. Uma coisa que eu acho fantástica que eu ouvi da Lu foi assim que na eternidade eu vou me encontrar com esses bebês, né? E eu pretendo dar colo, né, amamentar. E a gente até brinca, eu e a Sheila, que os nossos bebês, eles se conhecem, né? E eles estão lá na eternidade, porque eles existiram, né? E eu também, eu não digo isso, né? Mas eu vou passar pela 3ª gestação e eu não espero que as pessoas aceitem isso, né? Isso está no meu coração, não tem como eu deletar a história que eu vivi, né? Não tem como eu excluir isso que eu vivi, né? No última gestação, eu fiz análise genética, teve uma investigação genética e eu soube que era um menino, né? Então, esse menino, enfim, ele era tão pequenininho e eu já tinha toda a análise genética dele e a gente teve... E é muito bom isso para nós, né? Saber dá como... sentido, né? Dá sentido, dá significado. Exatamente. E é isso, a gente conhece as etapas do luto, a negação, a raiva, a barganha, a depressão, a aceitação, mas isso na prática acaba não funcionando, enfim, a gente não consegue seguir uma etapa e dar... Porque ele não é linear, né? Esse processo ele não é linear. Um dia tu vai estar na negação, daqui a pouco tu já vai estar quase bem e tu vai retroceder. E em muitos momentos eu vivi isso, eu estava bem e daqui a pouco tu te depara com uma mulher que está com um bebê. E mais cedo alguém colocou assim, ou não dar o bebê para segurar, alguma coisa assim, colocar. É verdade, eu passei muito por isso. E aí tu fica toda constrangida, porque parece que todo mundo tá olhando para ti. E muitas vezes não é, mas parece que todo mundo tá com pena de ti, as pessoas querem te ajudar de alguma maneira, daí vem te entrega um bebê, aí vem... E tudo que tu quer é fugir de bebê naquele momento, porque tu não quer que os holofotes estejam sobre ti, né? E eu vivi muito isso, e eu trabalho com criança, então era muito difícil. Tanto que na segunda perda eu nem fiz questão de que soubessem, porque exatamente porque eu não queria ter isso no meu trabalho ou na minha família, enfim, eu não queria que as pessoas ficassem tentando de alguma maneira me consolar. Eu tô perdida no horário porque eu sei que começou depois. Eu lembro que a última vez que eu olhei, quando caiu, era 2h07. Então, eu não sei, eu devo ter entrado umas 2h10. Vamos falar um pouco sobre o sentimento depois do aborto, que é aquele sentimento de fracasso, de culpa, de acusação, de autopiedade. É importante a gente falar sobre isso. Sim. Então, a gente sente que depois que tudo isso acaba, vem vários sentimentos na gente, né? A culpa de, será que eu fiz algo de errado? A gente se acusa de muitas coisas, né? E pelo menos eu fui para uma linha de exigência muito elevada e toda aquela ansiedade, né? Até para poder esquecer o luto, isso no primeiro processo, né? Que é uma coisa que eu não repeti no segundo. No primeiro processo, eu acabei me enredando de trabalho, de faculdade, para que eu pudesse, eu não queria viver aquelas dores, né? Então eu fui para um lado de um sentimento de culpa, um sentimento de, nossa, eu não sou merecedora para ser mãe, eu não estou pronta, não estou preparada, talvez há algo em mim que precisa ser mudado, meu coração precisa ser mais quebrantado. Enfim, há vários questionamentos e a gente também precisa ter um acolhimento nesse momento, né?
porque senão a gente acaba ouvindo algumas mentiras, né? A gente tem que começar, assim, a se questionar, né? Bom, que culpa é essa, né? Que acusação é essa que eu estou ouvindo, né? Da gente não dar voz a esses sentimentos, esses pensamentos que vêm à nossa mente, né? Então muitas vezes não, a gente precisa de um acompanhamento, precisa ser acolhida, né? Até mesmo para poder lidar e desembaraçar essas mentiras que a gente acaba ouvindo e mentiras que estão dentro da gente, né? Aquele sentimento de fracasso, de, bom, eu não consigo gerar nada em mim, tudo em mim é estéril, tudo em mim não há vida, né? Então, há vários questionamentos e essa mulher, ela passa por um momento de muita ansiedade, de muita cobrança, né? Então, a gente precisa guardar o nosso coração, né? Não sei se tu teve algum sentimento, assim, Sheila, que queira compartilhar. Eu tive um sentimento de fracasso, né? E eu não queria que as pessoas percebessem que eu era fraca. Então, eu me sentia frágil, fraca, e eu não queria isso. Então, eu tentava ser o mais forte possível, mas eu confesso que foi muito difícil, porque eu tentava demonstrar que eu estava muito bem. E, na verdade, não tinha um dia que, quando eu retornava para casa, eu não chorava muitas horas sem parar, assim, porque eu realmente passava o dia inteiro fazendo que estava tudo bem, tudo forte. E uma coisa que eu acho bem importante, né, Dani, é a gente falar de que, bom, essas mulheres, elas precisam ser 3 coisas, tá? Se tu anota aí. Elas precisam ser entendidas, elas precisam ser escutadas e elas precisam ser acolhidas. Então, para a gente entender, a gente só consegue entender algo quando a gente se interessa. A gente precisa se interessar pela história dessas mulheres, de fato. E quando eu falo interessar, não é só fazer aquela cara de paisagem quando a gente está escutando, mas poder realmente se compadecer daquela pessoa e tentar se colocar o mínimo possível, pelo menos, no lugar dela. De que lugar é esse que ela está falando? Tentar fazer essa interlocução com essa pessoa para que eu possa me interessar e, de fato, conseguir acolher, conseguir entender o que está se passando no interior dela, né? E nós já estamos caminhando para o fim. Nós temos aí, eu acho que mais 10 minutinhos. Mas eu queria também falar rapidamente é que essa mulher que perde um filho, ela vai querer ter um outro filho, né? E que você possa acolher essa mulher e incentivar ela, né? Incentivar ela a enfrentar o medo. Porque ela tá ali, ela passou por um processo muito doloroso e ela precisa também desse acolhimento e desse empurrão, né? Ou melhor, não um empurrão, mas ter alguém do lado dela dizendo, olha, eu vou estar contigo nesse processo, eu vou contigo fazer os exames. E isso também é aquela coisa prática, né? Ser prático também, ter uma ação de tu dar apoio, não só em palavras, mas tu dizer assim, eu vou contigo, né? Eu tô contigo nesse processo, porque são muitos exames, né? Que é feito, e tem a parte da investigação também, que isso acho que vai ficar para outra live, e também o tempo de espera, que também seria um outro tema. Viram aí temas que vocês queiram dentro disso que a gente esteja trazendo para vocês, porque a gente tem muito tema que a gente pode compartilhar em uma live, é impossível. Então, assim, coloca aí tua sugestão. Quero saber mais sobre diagnóstico, sobre investigação, sobre outras coisas que estejam em volta desse processo. Eu e a Dani, a gente tem uma longa caminhada aí, né, Dani? E segue a nossa página também, @Casa de Isabel, casa.d.isabel, que lá vocês vão ficar por dentro, então, de todas as lives que a gente vai dar continuidade depois. Tem muita coisa para compartilhar, né, em apenas 1 hora. E espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Eu só quero finalizar com algo, falando a respeito do choro de Raquel. Então, eu queria dizer que se tu está passando por isso, tu precisa de uma Isabel na tua vida. Eu tenho a Dani, que é a minha Isabel, e vocês precisam disso. Então, procure alguém que possa, de alguma maneira, te acolher,
porque a Dani, no primeiro momento, me acolheu, no segundo momento, eu acolhi ela, e a gente faz essa caminhada juntas, essa caminhada, esse processo em busca de milagre. E não sai ainda, porque não terminou, e eu quero compartilhar algo do céu contigo. Eu quero trazer uma revelação que Deus me deu há alguns meses atrás, antes da Maria Flor, de eu engravidar da Maria Flor. Para quem não me conhece, hoje eu tenho uma filhinha, ela tem 4 meses, é a Maria Flor, que foi um projeto do coração de Deus e que se concretizou, né, o nosso milagre. Eu quero dizer que um dia eu estava orando e lendo a Bíblia e o Senhor me trouxe uma palavra lá em Jeremias 31, eu não lembro exato o versículo, mas que dizia que Raquel, ouve-se um choro em Ramá. Raquel chora por seus filhos que já não existem mais, sem querer ser consolada. Essa palavra me tocou de uma maneira profunda, porque Raquel, na Bíblia, ela não perdeu os filhos, pelo contrário, ela morreu no parto do último. Mas, por mais que ela fosse uma metáfora, Deus me ministrou, a rema daquela palavra que Deus me trouxe foi a respeito de que ele entendia o choro das mulheres que choram e que nós muitas vezes não queremos ser consoladas, nós só queremos um lugar para chorar. Quando Ana subiu até o templo para orar, tudo que ela queria era chorar. Ela não foi lá, porque se ela quisesse consolo, ela tinha dito, ela foi lá, ela se ajoelhou e ela queria gerar o milagre dela. E ela só queria poder chorar. Então, essa palavra me ministrou muito. E eu esperei, enfim, um tempo, e num culto, em uma outra palavra, veio em Mateus 2,18, que fala a mesma palavra. E aí o Senhor começou a ministrar, eu vim para casa e Deus continuou me tocando, e Ele me disse, sabe por que essa palavra ela está em 2 lugares, o mesmo versículo? Porque eu me importo com o choro das mulheres que lamentam os filhos que não existem mais. E a Bíblia também compara, o único amor comparado ao amor de Deus é o amor da mãe por um filho. E Deus, ele entende o nosso amor, ele entende a nossa dor, e ele entende que nós não desejamos muitas vezes ser consolada, e ele respeita isso. Por muito tempo na minha vida, em muitos momentos que eu vivi, Deus se calou. E eu sei que esse calar não era porque ele não estava me ouvindo, mas porque ele sabia que naquela hora, nada do que ele me dissesse ou ministrasse, o meu coração ia mudar a dor que eu estava sentindo, porque eu precisava chorar, na minha condição humana de ser, com a minha humanidade. E Deus, ele é um Deus que se permite ser questionado. Não um questionamento onde eu vou confrontar a Deus, mas um questionamento. Ontem ainda ouvi uma ministração, mas eu sempre ouvi isso da minha terapeuta também, que é, Deus, ele é um Deus que se permite ser questionado como um pai. Quando nós queremos algo como filha e o pai diz não, nós questionamos, nós perguntamos, tá, Deus, e aí? Né? Pai, por que eu não posso tal coisa? Para Deus a gente também pode questionar de uma maneira respeitosa, mas dizer, Deus, eu não estou entendendo nada. Me traz o teu entendimento. E em muitos momentos, e isso também é um assunto para outra live, eu vivi esse processo de questionar o Senhor, mas em muitos momentos ele se calou, porque Deus sabia que naquele momento tudo que eu precisava era chorar, viver o meu luto, e naquele momento eu não queria consolo. Então eu quero deixar essa palavra para ti, nós estamos quase no final, e te dizer que Deus se importa com o teu luto, Deus se importa com o luto das mulheres enlutadas, das mulheres que perdem filho. Então, se Deus está na palavra que esta mulher, ela não deseja ser consolada, não é nós, seres humanos, meros seres humanos, que temos o direito de ir lá e consolar. Só console uma mulher se ela desejar ser consolada, se assim ela quiser, porque se ela não quiser, deixa ela viver esse luto e apenas ore por ela e se coloque ao lado dela. Eu sou professora de crianças pequenas e eu tenho uma prática que é, eu só interfiro em alguma ação da criança se a criança ela me pede ajuda, senão eu me coloco como um adulto disponível ao lado dela. Eu quero fazer essa relação. Se coloque como um adulto disponível ao lado dessa mulher enlutada, mas não como alguém que tem as respostas ou as perguntas inadequadas para ela, porque tudo que ela precisa não é o nosso consolo, ela apenas precisa do nosso acolhimento. E eu queria deixar isso com vocês.
dá tempo ainda, nós temos alguns minutinhos. Manda aí tua pergunta se tu quer, ou faz o teu comentário. Eu vou ler alguns comentários aqui, eu e a Dani, pra gente poder estar encerrando. Fala, Dani. Uma outra questão, não sei se vai dar tempo, mas final de semana é Dia das Mães. Nós temos uns minutinhos ainda. Então, final de semana é Dia das Mães, né? Use a boca para edificar, acolha essas mulheres que ainda não tiveram seus filhos, né? Não coloque pressão, né? A gente não quer ser pressionada, né? Quando é que vem o bebê? Quando é que tu vai casar? Quando é que tu vai... quando é que tu te forma? Enfim, no Dia das Mães, use a tua boca para abraçar alguém que tu sabe que não tem um bebê no colo, que sabe que está tentando. Muitas vezes a gente vê um casal que não tem filhos há muito tempo e a gente acaba cobrando isso deles, né? E tenham em mente que se o casal não teve um filho ainda, é porque ele está passando por algum processo dolorido, né? Algo tem. E muitas vezes ele não quer compartilhar contigo. Então, no Dia das Mães, acolha essas mulheres, né? Não só no Dia das Mães, como todos os dias, mas seja um instrumento, né, de Deus para que possa levar palavras de consolo para essas mulheres, tá bom? Então, deixa eu ler aqui alguns comentários. Deixa eu ler aqui. Que palavra, glória a Deus. É só ler o livro de Jó. A palavra de Deus é muito rica. Palavras lindas. Glória a Deus pela vida de vocês. Jó questiona, os seus amigos tentam explicar, mas Deus foi o juiz. E a resposta é dele, é verdade. Agradecimentos, uau, que lindo, parabéns, meninas, verdade. Use a boca para abençoar. Parabéns, gurias, não criticar. Parabéns, meninas, floresçam para outras mulheres tentantes. Obrigado, querida Daia. Parabéns, lindas, foi show essa live. Gente, eu quero dizer para vocês que se vocês gostaram, se foi edificante para vocês, compartilhem, enviem para outras pessoas, vai ficar aqui no Stories. Tem muita gente que queria assistir e não conseguiu, então enviem. O Fernando vai conseguir gravar para nós, pro YouTube, então vai passar no YouTube também, depois nós disponibilizamos o link. E também ele vai transmitir, eu vou fazer uma página, a gente vai colocar lá no nosso canal. Maravilhoso. Foi também transmitido pelo Facebook da Dani. Então, assim, alguém colocou aqui, curadas para curar, vocês serão muito usadas. Amém. Eu recebo isso. E eu quero dizer para vocês... todo o compartilhamento dessa live. Isso aí. E a gente está se descobrindo nessas tecnologias, né, Dani? Deu ali um negócio no início, mas agora deu tudo certo. Isso é o feedback, né? A gente quer ouvir se você foi ministrada, se faltou algo que You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen, I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper under
again.